Olá, bom dia turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de biologia dessa semana. Nas últimas aulas a gente terminou o capítulo sobre citologia, né? Que é nada mais é do que o estudo da célula. A gente viu os tipos de células, eucariontes, procariontes, estudou a composição de cada um, as características de cada um, tá ok? Futuramente a gente vai revisar mais esse conteúdo, se apropriar mais, mas agora eu quero ir para o capítulo de núcleo. Na apostila de vocês tem um capítulo somente sobre o núcleo, os núcleos presentes nessas células, as suas propriedades, as suas características, como ocorre a divisão celular e tudo mais. É isso que a gente vai ver na aula de hoje, algumas dessas informações, tá? Então no capítulo de núcleo da apostila de vocês vão ver essa imagem. Nada mais é do que a imagem de um núcleo e a sua composição, né? A gente tem a cromatina, núcleo plasma, nucleolo, carioteco, poro nuclear, e a gente vai estudar mais sobre o núcleo. Qual a função do núcleo dentro de uma célula? Nada mais é do que controlar todas as atividades celulares, pessoal. Ali, se eu for comparar ali, o núcleo é o chefão. Lá ele controla todas as atividades celulares, tudo que vai acontecer, e as informações mais importantes da célula está presente no núcleo, né? É no DNA do núcleo que estão localizadas a maioria dos genes. A gente estudou sobre os genes, então é lá que está localizado o dentro do núcleo, tá bom? E claro, ele tem a função de controlar toda a atividade celular. Na maioria das células eucarióticas é mononucleada, ou seja, tem um núcleo. Então, mononúcleo, então um núcleo. Mas existe também células, pessoal, que existem dois núcleos, a gente chama de binucleadas. As que possuem vários núcleos a gente chama de multinucleadas. E a que não possui núcleo a gente chama de anucleadas, certo? Então, células que possuem um núcleo, mononucleada, dois núcleos binucleados, vários núcleos multi e nenhum núcleo anucleados. Informação importante, tá? Como eu falei para vocês, o núcleo através dos cromossomos coordena e comanda todas as atividades. Agora vamos ver cada componente do núcleo separadamente e a sua função, tá ok? Deixa eu tirar aqui da frente de vocês. Então, a primeira delas, pessoal, a carioteca ou a membrana nuclear, né? O que seria isso, né? Essa parte é aquela que envolve o núcleo, separando do citoplasma. Quando a gente estava estudando a célula eucariótica, a gente viu que tinha um núcleo e ali ao redor do núcleo tinha a parte do plasma, né, do citoplasma, onde tinha outros componentes. Então, a carioteca, ou a membrana nuclear, é aquela parte que envolve o núcleo, separando do citoplasma, né? É uma parte que pode ser modificada através do retículo endoplasmático, formado por duas membranas, certo? Então, nada mais é do que aquela parte que separa todo o núcleo do restante da célula. Extremamente importante, porque é ela que separa, envolve o núcleo e, de certa forma, protege, ok? Vamos seguindo. O nucleolo é aquela parte que a gente viu naquela figura, né? Constituído por um tipo de RNA chamado ribossômico, né? RNA-R, associado a algumas proteínas. Pode haver um ou mais nucleolos, né? Dentro do núcleo pode haver um ou mais nucleolos, e é do núcleo onde ocorre a síntese dos ribossomos. Então é lá que, quando eu falo é aquela síntese, pessoal, é aquele cara que pega e dá função àquele componente. Então é ela que sintetiza os ribossomos que posteriormente são exportados para o citossol. Então o núcleo é de extrema importância dentro do núcleo, que é ele que sintetiza os ribossomos. O núcleoplasma é um líquido onde estão imersos o nucleolo e a creatina e são acumulados produtos resultantes da atividade nuclear. Então, aquela parte do núcleoplasma, é importante que, à medida que você está assistindo essa aula, você esteja em mão aí a apostila para você ficar olhando para essa foto que eu coloquei, ó. Né? Eu já falei aqui algumas partes, eu estou no núcleoplasma, né? Então, você vai acompanhar através da foto. Então, o núcleoplasma é o líquido onde estão imersos o núcleo, e a gente já viu que é o núcleo. Os cromossomos são entidades portadoras de informação genética, que a gente viu lá na matéria de genética, né? Então, os cromossomos que estão presentes dentro do núcleo são a parte que é responsável por guardar essa informação genética. Já a cromatina é o conjunto de longos filamentos de DNA associados a proteínas, né? Os cromossomos presentes no núcleo. Então, a creatina, os filamentos onde estão presentes o DNA
dentro do núcleo, ok? A função genética, né, do núcleo, né? A gente tem dos cromossomos. A gente tem os cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais, né? Os cromossomos autossômicos apresentam genes que determinam os caracteres somáticos do indivíduo. Isso aqui é mais também, assim como a apostila toda de vocês, pessoal. É uma soma de conhecimento. A gente viu aquela parte lá de genética, a gente viu o que é um genes, o cromossomo, como passa as características. Então aqui a gente está desmiuçando cada vez mais essas informações. Então os cromossomos autossômicos é aquele que estão presentes as características do indivíduo. Já os cromossomos sexuais apresentam genes que determinam os caracteres sexuais masculinos e femininos, que a gente viu o X e o XY, né? XX e o XY. Eles são os cromossomos sexuais. O cariótipo, né, é a classificação dos cromossomos levando em consideração o tamanho e a forma do número dos mesmos da célula. Então, o cariótipo é essa classificação. E a gente tem quais classificações? As células diploides e as células haploides. As células diploides é aquela que apresenta um número completo de cromossomos de uma determinada espécie. E os cromossomos são distribuídos em pares, formando dois conjuntos, o paterno ou o materno. Então, quando apresenta um número completo de cromossomos ali, desses dois conjuntos, o paterno e o materno, a gente chama de células diploides. Já as células haploides, pessoal, é aquela que apresenta a metade do número de cromossomos das células diploides, certo? Então, diploide é aquele conjunto completo, haploide é aquele que apresenta a metade dos números de cromossomos, ok? Pessoal, assim como nossas aulas de biologia, tem muita nomenclatura, muitos nomes que talvez no começo seja difícil associar, mas à medida que a gente vai estudando cada vez mais e fazendo atividade, esses nomes ficam cada vez mais comuns para a gente. Quando se trata de divisão celular, pessoal, existem duas formas de divisão celular. A divisão através da mitose e da meiose, tá? Então vamos ver o que seriam essas duas. Na mitose, produz células-filas idênticas à da mãe, né? Cada fila-célula contém exatamente o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Já na meiose, né? Na divisão da meiose, produz células-filas com a metade dos cromossomos da célula-mãe. Então, informação de extrema importância. E é por isso que na apostila de vocês tem essa tabelinha, para você conseguir diferenciar a mitose da meiose. E o que é a mitose e a meiose? É um tipo de divisão celular. Então vamos ver aqui algumas diferenças. Na mitose, uma divisão celular e uma divisão citoplasmática, né? Na meiose, duas divisões nucleares e duas divisões citoplasmáticas por ciclo. Na mitose, uma célula produz duas células filhas. Então, na mitose, uma célula-mãe, quando eu falo célula-mãe, não é porque ela é mãe e pai, não. É porque a célula-mãe é a que originou a outra, tá? Produz duas células filhas. Enquanto na meiose, uma célula-mãe produz 4 células filhas. Os conteúdos genéticos das células filhas são idênticos entre si e também iguais à da célula-mãe, na mitose. Na meiose, os conteúdos genéticos das células filhas diferentes da célula-mãe e também diferentes entre si. Então, são características importantes para que você saiba diferenciar esses dois tipos de divisão celular, tá bom? Então, nessa aula ficamos por aqui. As informações que eu queria passar para vocês até o momento sobre o núcleo, os componentes, cada componente que compõe o núcleo de uma célula e a forma de divisão celular é o que eu queria passar para vocês nessa aula. Tem uma pequena atividade para que você possa fazer. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu sei que a aula de biologia, ultimamente, está extensa em relação a conteúdo teórico e de nomenclaturas difíceis, mas a biologia para o nono ano é isso mesmo. Espero que vocês estejam absorvendo todo esse conteúdo, entendendo, que é o mais importante. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Então, até mais.